porque muitas vezes você vai estar numa situação onde você não vai estar posicionada, radicalizada na palavra, que é o que acontece com a maioria das mulheres, e às vezes acaba caindo. Não era o meu caso, eu estava muito firme no Senhor, muito decidida a caminhar com Ele, muito aliançada na palavra, como falamos aqui, com uma cobertura espiritual, com os meus pastores, meus discipuladores me cobrindo. Tinha toda uma estrutura por trás na qual eu não estava de bobeira. E Deus realmente me convocou para uma situação que, graças a Deus, Ele me cobriu. Então, cara, eu acho que, assim, hoje em dia, nem precisa tanto você ir a campo para evangelizar o artista. Não precisa, claro. É sempre bom, né? Você estar ali junto e falando da palavra de Deus. Mas eu acho que hoje o evangelho está batendo na porta da casa de qualquer pessoa, principalmente os artistas. A gente pode ver hoje aí, dentro da Globo, dentro de outras emissoras aí, o meio gospel, o entretenimento gospel, a gente até, enfim, luta um pouco contra isso, mas o gospel tem entrado na mídia brasileira. Então, eu creio que não há uma alma, não há uma pessoa hoje no Brasil que não tenha a oportunidade de ouvir sobre quem é Jesus, sobre, enfim, a verdade que liberta, o evangelho propriamente dito. Então, velho, o avivamento tem chegado fortemente no Brasil, e eu creio que tem chegado também no mundo inteiro, né? Essas pipocadas que a gente tem visto aí em relação à igreja que sofre, por exemplo, né? Nesse período de carnaval aí eu postei algumas coisas que realmente me chocaram muito. Enfim, a gente chorou, eu chorei muito pelas crianças, por essas 35 vidas que foram raptadas, e o islamismo tem entrado forte contra, né, o posicionamento cristão. E, gente, isso é uma prova, né, na minha humilde opinião, que realmente o final dos tempos está batendo a porta. Isso é nítido, né? É nítido, Jesus realmente está voltando, eu creio nisso, e a Bíblia fala sobre, né, o sofrimento da igreja nos últimos tempos, principalmente da perseguição de algumas pessoas contra a igreja. São homens que não sabem o que fazem realmente, né? É difícil até de você pensar, não, a gente tem que perdoar esse tipo de ação. Às vezes a gente fica, né, imaginando, pô, será que um país maior do que o nosso, cristão, não poderia invadir, né, esse lugar, né, esse território, para poder saquear literalmente e salvar essas pessoas que estão, né, cativas ali, né, enfim, à mercê nas mãos de homens que tem um nível de crueldade, né, que é ímpar, né? Você vê cada morte, né, e tá tudo aí no YouTube para quem quiser ver, enfim. Então eu acho que realmente, eu estou falando isso porque se isso está acontecendo, é porque o evangelho realmente tem sido propagado e a verdade tem sido proclamada nos 4 cantos da terra. Então, assim, eu acho que a classe artística tem que se converter, tem, mas eu acho que a oportunidade está aí. Hoje em dia não tem mais desculpa, né? As pessoas têm livre-arbítrio, a gente não precisa ficar mais como nos anos 70, nos anos 80, pedindo pelo amor de Deus ou usando de algum subterfúgio para o cara se converter. Meu irmão, Jesus é isso, Ele é o único caminho, Ele é a verdade e a vida. Você quer ou você não quer, quem vai escolher é você. Nosso papel é orar, o Espírito Santo é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Não só o nosso ministério, mas milhares de ministérios hoje têm feito o seu papel e têm tocado em milhares de jovens, crentes e não crentes, né? A gente esteve aqui nesse período de carnaval, queria agradecer, assim, literalmente, ao Espírito Santo de Deus pelo que foi feito nesse lugar. Brasília foi, vamos dizer assim, no carnaval, outros lugares também, mas Brasília, nós passamos por aqui e muitos pregadores passaram por aqui, de várias vertentes, de ministérios com várias estratégias diferentes. Pastor Lucinho Barreto, pastor Nelson do Deus Queria Esperar, nós, pastor Cláudio Duarte, enfim, Cláudio Duarte que atinge várias pessoas, católicas, espíritas, enfim, o evangelho tem sido pregado, literalmente. Agora, não somente para a classe artística, mas para os 4 cantos do Brasil. Então, chegou a hora do Brasil se converter verdadeiramente, e chegou a hora do Brasil realmente escolher e ditar o livre-arbítrio. Ou você quer, ou você não quer. Bom demais. Agora, antes de passar para a parte da Chara, para saber a versão dela do seu testemunho de conversão, né? E aí então tem a parte onde chega o pastor Cláudio Brinco. Eu queria saber a respeito do que você entende em relação às tatuagens, os piercings. Eu
tenho tatuagem. E eu me tatuei depois, na verdade eu nasci num lar cristão, né? Me desviei e tudo. E quando eu me tatuei, eu estava na igreja. Assim, eu tenho um entendimento, né? Mas não é o caso aqui eu falar o que eu entendo a respeito. Eu queria saber o seu posicionamento, porque existe um estudo seu em relação a isso, né? Em relação aos piercings, em relação às tatuagens. As tatuagens, eu tenho duas tatuagens. As tatuagens que eu tenho são tatuagens que tem referência cristã, mas eu queria saber o que você, uma pessoa que até então tem propriedade para falar porque estudou todo esse contexto, eu queria que você falasse para a galera aí que está vendo Conversa Decente com o Black. Ah, beleza. Cara, esse assunto é um assunto muito polêmico, né? Eu já apanhei, tenho apanhado muito nas redes sociais em relação a isso. Quando eu me converti, logo nos primeiros meses, eu tive um processo de conversão na área de cura de libertação muito forte. E uma dessas foi realmente a prática daquilo que nós chamamos de body modification, que é a modificação corporal através das tatuas e do piercing, né? Eu sempre gostei, né? Tem como negar, né? Agora, se você perguntar hoje aí, Brinco, você é a favor ou você é contra? Eu sou contra. Mas você gosta ou você não gosta? Eu gosto. Como é que é isso? Você é contra, mas você gosta? É isso, cara, é exercer a cruz. Quando o Espírito Santo convence você de que a sua vontade, aquilo que você gosta, não é a vontade dele, é contrário àquilo que ele gosta. Agora, isso é uma revelação pessoal? Você deve ter realmente o seu momento com o Senhor para saber se isso é de Deus ou não. Porém, existe aí, como você falou, o estudo. E o estudo, ele te leva a um estado de convencimento no natural. Deus falou assim comigo: olha, meu filho, eu não estou nessas práticas, eu vou fazer você entender. Você vai estudar a história natural do piercing e da tatuagem. Quando você estudar a história natural do piercing e da tatuagem, você vai chegar no âmbito espiritual, porque é um espelho, né? Tudo que você ligar na terra é ligado no céu e ao contrário também. Por quê? Esses tempos atrás, se queria te cortar, mas já te corto, por favor. O pastor Silas Malafaia, ele postou um vídeo, ele fala: não existe base bíblica para que você não faça uma tatuagem ou você não utilize o brinco. Mas nós, como cristãos, piercing, temos né? O piercing. O brinco eu não falo nada. O brinco até porque as mulheres usam brinco, né? Eu uso um alargador pequeno, eu tenho 6 milímetros. Se eu tirar aqui, ele vai fechar, vai virar um buraquinho. Isso. Né? Então ele falou a respeito de ser moderado, né? Porque o cristão ele é moderado. Né? Você não vai levar a pessoa ao escândalo, né? Porque a própria palavra diz para você não levar a pessoa ao escândalo. E eu queria que você explanasse em relação a isso, porque até então, em alguns estudos que eu vi, alguns pastores, algumas pessoas que conversavam comigo diretamente, falaram: muitas das coisas que estão ali são do Velho Testamento e era um traço cultural, né? O povo de Israel estava sendo cativo ali, e eles, as marcas que eles tinham no corpo eram referências ao Egito, né? Ao Egito, e era uma coisa cultural, e assim que eles saíram e foram seguindo Moisés, eles se despuseram tanto dos adornos e tudo aquilo que era referência ao Egito para seguir a terra prometida, mas era algo que era um traço cultural. E isso não sou eu que estou dizendo, são outras pessoas que estudaram e falam a respeito. Conheço a tese, com certeza. Aí é o seguinte, eu escrevi um livro, né? Você sabe disso, né? O livro está aprendendo. Quero ler, inclusive não li, eu quero ler. O tema é tatuagem e piercing. É de Deus? Pergunta que não quer calar. Bom, aí que eu vou agora causar outra polêmica aqui. O problema da tatuagem não está no seu desenho que você faz. Como também o problema do piercing está longe daquilo que os cristãos pensam, né, em relação a justamente essa tese que, com todo respeito, o pastor Silas Malafaia, um homem de Deus, que realmente é aquele negócio. Ele não se aprofundou no assunto e é uma pessoa que não viveu isso como nós vivemos, né? Eu vivi no meio dessa galera aí de tatu de piercing. O que acontece, varão? Toda tatuagem ela sangra, independente dela ser secular ou gospel. Se você faz uma tatuagem, mesmo que você escreva Deus é fiel no seu peito ou um versículo bíblico no seu braço, ela sangra. E quando eu me converti, o Espírito Santo falou comigo: meu filho, todo esse sangue aí que você derrama de qualquer tatuagem, seja ela secular ou gospel, esse sangue é derramado no altar de um demônio chamado Moloque.
E eu nem sabia quem era esse demônio. Eu não era convertido a tempo e não tinha estudo bíblico suficiente. Mas uma prova que isso não veio do homem, veio do Espírito. Quando Deus falou isso para mim, depois da tatuagem ele continuou falando sobre o piercing, ele falou assim, a mesma coisa sobre o piercing. Cada lugar do seu corpo, seja um alargador ou um piercing em qualquer lugar, na língua, facial, no umbigo, enfim, cada lugar no seu corpo que você coloca, você põe o tal do piercing no templo do Espírito Santo, você está homenageando um deus da Índia chamado Muruga, que é o filho mais novo de Shiva. Não é minha cunhada, por favor, a minha cunhada é Sheeva, estou falando de um deus indiano. E cada lugarzinho que você coloca no seu corpo, você está homenageando um deus diferente da Índia, e são mais de 3 milhões. Bom, Deus me deu essa informação e eu falei, peraí, mas como assim? Eu não sei nada disso. Nesse caso, então, entra o brinco. Não entra o brinco por causa da história natural. A história natural do piercing é completamente diferente da história natural do brinco, biblicamente falando. Por exemplo, a história natural do piercing, ele vem de uma seita, de um festival anual chamado Thaipusam. Thaipusam acontece todos os anos na Índia, onde homens e mulheres que são iniciados como gurus, eles introduzem ferramentas e objetos nas suas peles. Eles têm aquelas camas de prego, eles têm aqueles ganchos que eles colocam nas costas e são levitados. Isso é Thaipusam. Thaipusam é um festival que acontece para homenagear o nascimento de Muruga. E o objeto usado em cada ponto, em cada chakra do corpo dessas pessoas é chamado de piercing. Qual é a diferença do piercing para o brinco? O piercing ele precisa ser obrigatoriamente material cirúrgico. Todo mundo sabe disso. Hoje em dia, claro, você pode usar outro tipo de material, mas ele inflama facilmente. Existem pessoas que são mutiladas em função de um alargador. E a mídia não divulga isso, mas eu conheço gente que perdeu a orelha inteira em função do alargador, não cuidou direito da sua joia, e você sabe disso. Se você não cuidar direito, se você não ter um cuidado para que aquela joia não inflame, ela vai necrosar e você pode perder o membro e você pode até vir a morrer em função da tatuagem e do piercing. A pergunta que eu faço hoje para você que está me ouvindo, você acha que alguma coisa que pudesse mutilar o seu corpo ou levar você à morte, Deus estaria nesse negócio? Você acha que Jesus morreu, foi mutilado, marcado por mim e por você, para que você tivesse hoje, então agora a oportunidade de marcar o seu corpo, fazendo uma tatuagem, colocando um piercing, um alargador, tendo problema, a probabilidade hoje de um homem como eu, e eu não vou ter isso em nome de Jesus, porque eu estou lavado e remido com o sangue do Cordeiro, mas a probabilidade de uma pessoa ter câncer epitelial, na epiderme, na sua pele, a pessoa que tem tatuagem no corpo é muito maior do que uma pessoa que ela é zerada na sua pele. Quando Deus me levou a esse estudo, eu não tenho tempo para aprofundar nisso aqui, eu comecei a estudar e eu vi que realmente as práticas do povo de Israel no Velho Testamento, principalmente no livro de Levíticos, aonde o povo de Israel se mistura com os amonitas e começa a adorar Moloque, e eu perguntei o que tem a ver o sangue derramado do povo de Israel lá em Levíticos para Moloque com essa galera fazendo tatuagem hoje no século XXI. Aí você vai precisar ler o livro. Eu ficaria aqui 1 hora falando sobre isso. Qual é a conotação, qual é a ponte que nós temos de Moloque na época de Levíticos para Moloque nos tempos de hoje? Qual é a ponte? Qual é a realidade espiritual e natural? Que isso não pode virar uma doutrina, Varão. Se eu chegar aqui e falar assim, não, Deus falou comigo e essa é a verdade. Não, isso é doutrina. Eu falei para Deus, é uma revelação pessoal, mas me dá a ponte teológica. Porque eu não quero ficar aqui lançando uma doutrina, os teólogos de plantão ficar me batendo nas redes sociais, e eu não estou aqui para convencer ninguém. Foi Deus que mandou tirar tudo, mano. Eu tinha largador de 14 milímetros, um spike atravessado na boca, eu tenho o corpo todo tatuado. Enfim, eu era apaixonado pelo Body Modification, exatamente. Quando Deus falou comigo e me levou a essa realidade, e outra coisa, ainda o Senhor falava assim comigo, Levíticos, todo mundo fala que é Velho Testamento, beleza, mas no mesmo livro de Levíticos existem versículos que são temporais, que são para aquele momento, para aquela igreja, que são versículos para aquela época, e tem versículos no mesmo livro de Levíticos
que são versículos perpétuos. Assim como tem em Levíticos, não cortará o seu cabelo assim assado, e nem vai aparar a ponta da sua barba, existe ali também em Levíticos, dizendo sede santos, porque eu sou santo. Isso é um versículo perpétuo, sem nenhuma, enfim, não tem discussão sobre isso. Exatamente. Então a gente não pode rasgar o Velho Testamento. A gente tem que ver realmente o que são, quais são os versículos que são atemporais e quais são os versículos que são perpétuos. Claro, então existem existem revelações que são para nossa época. Que não serviria, que não seriam, obviamente não seriam reveladas para aquele povo, para aquela época. Exatamente. E o povo realmente, como dizem Oséias, perece, está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. O livro não aponta, não julga, eu só trago a história natural de um e de outro e depois a revelação, que Deus trouxe para a minha vida. Eu hoje, eu sou assim, completamente contra e acho verdadeiramente que qualquer ponto que você coloque um alargador ou um piercing ou uma tatu, você está literalmente colocando o templo do Espírito Santo para a adoração de outros deuses. Agora, lê o livro, no final tem uma oração e cada um vai ser levado pelo mover do Espírito, ninguém vai ser levado pelo convencimento do homem. Se você está aí, como que eu vou ler esse livro? Como que eu vou achar? Eu quero. Deixa eu falar logo para você ficar descabelado e querendo ler, porque com certeza vale a pena você adquirir esse estudo, esse conhecimento. Lá no nosso site, brincoenana.com, www.brincoenana.com, tem uma loja virtual que tem um livro Tatuagem Piercing é de Deus? Vai lá, adquire, que chega na sua casa. E na verdade esse livro é um esclarecimento para essa geração. Nós não queremos trazer para você peso de algo que faz parte da moda desse século. Pelo contrário, nós queremos trazer para você um entendimento de algo que tem cegado muitas pessoas, achando que Deus está nesse negócio. Eu vou homenagear o Senhor, escrevendo santidade ao Senhor, Deus é fiel, botar um versículo bíblico nas costas. Você pode ter até boas intenções. Mas cuidado, irmão, porque boas intenções e pé tá cheio. Tatuagem mesmo, essa minha tatuagem, ela foi capa do meu primeiro CD. Aqui, vou ter que tirar dela. E ela ficou conhecida, por causa você vê que ela é uma... Fala da evolução. Isso. E aqui então, eu não tinha esse entendimento até então. O entendimento que eu tinha em relação a isso foi o que eu falei anteriormente. E era o desenho, se você está fazendo um desenho cristão. Isso, então eu não tinha essa. Eu já tinha escutado falar em relação a derramamento de sangue, mas eu falei, poxa, não vejo uma conexão entre uma coisa e outra. Eu não estou derramando para ninguém. É só um sangue que está derramado como se eu tivesse me machucado. Não tinha esse entendimento. Nem em relação ao meu alargador. O alargador é pequeno, ele tem 6 milímetros. Se eu retirar e parar de usar, vai fechar, vai ficar pequenininho, mas é um alargador. Quando eu coloquei, sangrou pra caramba. Porque sangra. E eu sim, eu acho que não sei se é da anatomia de cada um, mas qualquer cortezinho que eu tenho, sangra pra caraca. O meu não sangrou. O meu alargador meu sangrou. Eu coloquei até 14 milímetros e não sangrou. O meu sangrou. Na hora que ele colocou lá o alicate e fez aí começou muito sangue, ele colocou o algodão, aí veio com outro algodão e sangrou pra caramba. E assim, eu não li o livro, mas a palavra que Deus trouxe para a vida do pastor Cláudio Brinco e o que o Espírito Santo trouxe para o meu coração é para que eu deixe de utilizar. Então aqui na frente da câmera, aqui no meu canal, no Conversa Decente com o Black, eu estou deixando de usar os meus 2 alargadores de 6 milímetros. Eu tenho que tirar agora. Eu tô até querendo chorar porque eu gosto, eu acho estiloso, eu acho que eu fico bonito. A gente te entende. Eu acho que eu fico bonito. Minha esposa também acha legal. Mas assim, ela vai apoiar a decisão. Ela não está aqui agora, mas ela vai apoiar a decisão. Então assim, acho que muita gente vai gostar, inclusive o pessoal lá da igreja, porque eu sinto que eu sou um pouquinho carta fora do baralho lá, mas assim, eu nunca fui criticado em relação a isso, nem
de trabalhar na igreja, né?